Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova, segunda-feira. Que bom chegar até você, até a sua casa, até o seu ambiente de trabalho. Você que está aí no trânsito, andando, caminhando, com foninho de ouvido, mas sempre com o coração aberto, porque de manhã, todas as manhãs, esse é o convite que a Canção Nova faz para você. Vamos juntos sorrir para a vida, família Canção Nova. Início de semana, nada de desânimo, nada de tristeza, somente a alegria do Senhor. Que ela seja a nossa força e que a fé possa nos conduzir hoje e cada dia dessa semana. Hoje, dia 18 de maio de 2026, nós celebramos o nascimento de São João Paulo II, esse grande santo da nossa igreja, e também nosso cofundador, Eto. Aquele abraço para o Senhor, de toda a comunidade Canção Nova. Obrigada pelo seu sim, pela sua doação dentro do Carisma Canção Nova. Nós louvamos a Deus por sua vida e conte hoje com as nossas orações, tá bom? E você que faz aniversário hoje também, receba o nosso abraço. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Celebre mesmo o dom da vida. Cada dia que Deus nos dá é um grande presente. Que bom estar com você nessa manhã, com toda essa equipe aqui por trás das câmeras. Pena que você não pode ver, mas tem cada gente linda aqui atrás das câmeras, né? Nossa produção, aqueles que tiram as fotos aqui do Sistema Canção Nova de Comunicação, cinegrafistas, o pessoal do Twitter, da Rádio Canção Nova também temos os nossos operadores lá, mas também vários departamentos que nesse momento nos acompanham, rezam conosco. Um beijo grande para cada irmão de comunidade, para cada colaborador que faz parte dessa linda companhia de pesca. Glória a Deus, porque a Canção Nova existe para pescar almas, salvar almas para o Senhor. E eu tenho a alegria de estar com os meus irmãos nessa bancada. É isso que me anima cada manhã, né? Chegar aqui, estar em comunidade. A começar por ele, Padre Sidney, sua bênção. Deus te abençoe, Patrícia. Bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa. E hoje, de forma muito especial, a Canção Nova, aqui no Sorrindo para a Vida, nós estamos recebendo o abraço do Pai das Misericórdias. Então nós queremos com muita alegria olhar para o Pai, ser consolado por Ele, ser alcançado por Ele, ser transformado por Ele. Então seja bem-vindo. Eu não sei como foi o seu final de semana, mas eu sei que o amor de Deus supera todas as dificuldades, todas as adversidades. E hoje, com a graça de Deus, o Sorrindo para a Vida chega até você para alcançar o seu coração e fazer do seu coração também um lugar da presença do Pai. Então receba o abraço do Pai, receba o aconchego do Pai, receba o abraço que reergue, que nos coloca novamente de pé. Que alegria poder estar aqui. Que lindo isso, né? Deus nos coloca de novo de pé. Quantas vezes você cair, você pode contar com esse abraço do Pai. E qual será a palavra hoje, Padre? Nós iremos refletir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. E hoje estamos com a camiseta do Pai das Misericórdias. Você vai ver aí toda a bancada, né? A começar por ela. Que alegria receber essa mulher da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Por que não dizer assim, né? Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Que bom estar aqui, né? Do lado do Sapuquim. Daqui a pouco a gente vai estar de novo no Amor Vencerá, mas é uma alegria também começar o dia também sorrindo para a vida. De vez em quando a gente escapa, né? E vem para cá também, né? E vem cantar e vem rezar com o povo de Deus. É uma alegria muito grande. E alegria também, eu quero mandar um abraço, Pati, para São Paulo, lá na Lapa. Eu estive no sábado lá no Encontro para Mulheres, foi maravilhoso, Padre Roberto, grande abraço, né? Fomos muito bem acolhidos e a igreja estava lotada de mulheres sedentas. Olha que bênção, sinal de Deus, né? As pessoas estão procurando conversão, uma caminhada cada vez mais profunda, né? O aprofundamento da intimidade com Deus, isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a Rogerinha sempre está em missão, né, Rogerinha? Sim, aliás, amanhã estarei em São Miguel, São Paulo, fazendo uma noite oracional. E na quinta-feira eu embarco em peregrinação para Pentecostes em Fátima, Portugal. Que né? bênção. Então a gente não para. Aliás, a Rogerinha tem uma história com Portugal, né? Tem, Fátima, já morei lá, graças a Deus.
no ano de 99, né? Vivi muitas histórias com a Virgem de Fátima e a missão que estava começando. Então, eu tenho um carinho muito grande por Portugal. Então, Portugal, estou chegando aí para o nosso encontro de Pentecostes. Que bênção, hein? E o Sapo? Vai sair também em missão, Sapo? Bom dia! Por aí, a Rogerinha Vive em me chama, missão. eu vou, Salete me chama. Quando me chama, eu vou. De repente, eu vou com 2 de uma vez. Brincadeira, brincadeira. É isso aí, maravilha. Eu esqueci de falar no início desse mês, mas eu vou falar agora para você adquirir lá as aulas lá no meu Instagram, SapoCN. Você comprando as aulas que tem lá de violão e teclado, você ajuda a Canção Nova. E automaticamente a Canção Nova ajuda você. Dê para o seu amigo, dê de presente para alguém, né? Alguém que está fazendo aniversário, vou comprar a aula do Sapo para você. A aula é boa, viu? A didática é maravilhosa, até eu gosto. Você quer saber? É isso aí, maravilha. E modela aí a camiseta de hoje. Sim, o modelo oficial Por favor. da Canção Nova. Isso. Sapo. Olha lá, gente, a camiseta do Pai das Misericórdias, né? Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Ouvi-nos. E você já pode adquirir loja.cançãonova.com. Ela também está modelando a camiseta hoje. E seja bem-vinda, Elisângela. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Muito obrigada. Bom dia. Sua bênção, Padre Deus te Sidney. abençoe, minha santa. Meu santo. Bom dia, Rogerinha, Sapo. E bom dia a você, que é a família Canção Nova, que está conosco aqui no Sorrindo para a Vida. Gente, eu acho uma alegria o nome desse programa, porque nos convida a sorrir, não é mesmo? Hoje meu marido até me acordou fazendo o sonzinho da vinhetinha de abertura. Sério? Aí ele me acordou e eu falei, nossa, de onde é esse barulhinho? Aí ele, Sorrindo para a Vida. Para te E eu achei lembrar. tão interessante como a nossa família entra, né, naquilo que a gente vive, como a gente vive tudo junto. O Rafael veio, bom dia, Sorrindo para a Vida, mamãe. Eu, bom dia, meu filho. E eu gostaria que tudo isso chegasse até a família Canção Nova, né, que eles também vivessem tudo isso, porque esse programa tem um objetivo, independente do que você vive, do que você passa, sorrir para a vida. Padre Jonas sempre nos ensinou que o sorriso é o nosso hábito. Então, nem sempre as coisas estão maravilhosas, mas não é falsidade, é a alegria que vem de Deus, desse Pai que nos ama, dessa certeza que nós temos um Pai que nos ama, e isso basta. A confiança nele nos faz sorrir acreditando que tudo vai dar certo. No tempo dele, as coisas vão se encaixar e tudo vai chegar no lugar certinho. Como a Rogerinha mandou um abraço lá para a missão, eu quero mandar um grande beijo aqui para a nossa imersão em Itapetininga, o Giba e a Flávia, gente, o Padre Fernando, tem feito um trabalho lindo, lindo, lindo naquela imersão. Mandar um beijo para todas as mulheres que estavam no encontro de mulheres, Mulheres como Maria. Foi lindo, não foi? Todas elas disseram que estariam ligadinhas aqui hoje. que legal. no Sorrindo para a Vida. Então, vocês também podem mandar um beijo aí para elas. Beijo para Todas as mulheres. São fiéis à programação da Canção Nova. Tinha uma senhora de 81 anos, olha que gracinha. Olha só. Veio partilhar comigo, padre, no finalzinho, já no almoço, dizendo, Elisângela, a minha casa, a TV fica ligada 24 horas por dia. E eu disse para a neta dela, olha, copia sua avó, coloca sua TV também ligada, porque ela disse, a bênção vai entrando pela TV, né? No Sorrindo para a Vida, Amor Vencerá e por aí vai. Aproveito para mandar um beijo também para a missão em Porto Real, no Rio de Janeiro, que eu fui lá esses tempos, e umas senhorinhas também lindas, 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 tias do Lucas, que estavam ali e disseram que amam Sorrindo para a Vida, que acompanham toda a programação da Canção Nova, e vocês merecem esse beijo, porque são pessoas maravilhosas, padre, que evangelizam. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como é lindo ver a família Canção Nova. Toda a família Canção Nova é envolvida nessa evangelização. Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer salvar almas. E isso é belo. Esse é um trabalho que, de fato, transborda. Quando nós fazemos uma experiência com Deus, Ele transborda em nós, não é isso? E a gente quer também levar outras pessoas a essa experiência. Mas como a Patrícia falou, hoje é o dia do abraço do Pai. Gente, olha que coisa mais linda Lindo esse mesmo. terço. Ai, tem Gente, pulseirinha, também. gente. Pulseirinha. Até o Eu, padre, padre. mostra o seu, padre. É, Aqui, ó, cadê sua o pulseirinha, Eu Patrícia, também estou com a Rogéria? pulseirinha. Que lindo. Todas nós. Recebi pulseirinha. hoje. Lá ou aqui, gente? Onde é melhor? Aqui? Aqui. Olha só, tá vendo essa pulseirinha, esse terço? Pode ser seu agora.
Basta você ligar no 12 3186 2600 ou entrar aí no loja.cançãonova.com. Gente, olha que lindo esse terço. E essa pulseirinha, que tem aqui também uma cruz linda do Pai das Misericórdias. E na medalhinha, você vai ver que tem o Pai das Misericórdias de um lado e do outro lado, Padre Sidney, o santuário. Não é lindo? Santuário. Então é um conjunto, o terço e a pulseirinha. Pode comprar separado? Pode. Mas eu oriento você a comprar junto para que você possa aí evangelizar também, rezando e mostrando tão lindo que é esse terço, não é, Padre Sidney? E andar com o Pai, né, Alessandra? Hoje eu quero escolher andar com o Pai. Então eu pego o tercinho do Pai, né, a pulseirinha, né? Tem dia que a gente escolhe andar com Nossa Senhora de Fátima, outro dia com Nossa Senhora das Graças. Então, hoje eu quero andar com o Pai. Então eu coloco isso. Hoje eu preciso do Pai, né? Eu estou precisando de Pai hoje. E olha que lindo, né? A camiseta, o terço, a pulseira. E não para por aí, não. O mais importante, a palavra de Deus. Lindo. Também do Pai das Misericórdias. Então você pode adquirir tudo isso, gente. E o bonito, né? Às vezes aqui a gente mostra a Bíblia e a própria Bíblia aqui já toca as pessoas, né, Padre? Sim. Porque é o mosaico do nosso santuário. Então quando você leva para casa essa palavra aqui, essa Bíblia do Pai das Misericórdias, a camiseta, o terço, a pulseira, você vai estar em todo... Mostra atrás o santuário aí. Aqui atrás o santuário, bem legal. Isso mesmo. De cá ou de lá, gente? Aí, olha que lindo. Aqui o santuário do Pai das Misericórdias, tem oração aqui também? Não. Mas tem na camiseta, né? Tem aqui na camiseta, a Patrícia até já rezou ali, Pai das Misericórdias e desde toda a consolação, ouvi-los. Onde você passar, com certeza aquela pessoa que está vivendo essa necessidade, como a Rogerinha falou, de um abraço do Pai, de estar na presença do Pai, vai ser tocado aí pela camiseta que você está usando, pelo terço, pela Bíblia, pela pulseira, e assim você também já estará evangelizando. Isso mesmo, loja.cançãonova.com, vai lá e garante já o seu kit, presenteia também as pessoas aí que você conhece. Aproveita que está tendo o outlet de livros, não é? Tem muitos livros em promoção, alguns até com 50% de desconto. Olha aqui tem o... É o quê? Abraço do Pai, Monsenhor Jonas Abib. Olha, do Padre Jonas, gente. Você pode já adquirir. Quem sabe ele está em promoção também lá. Vai lá, procura. Tem vários livros maravilhosos. Talvez você esteja aí já desejando algum livro. E quem sabe ele está em promoção. Olha que rapidez. Já chegou aí para você. Qual o valor, gente? Eu não estou conseguindo enxergar o valor ali, mas... R$18,90. Obrigada, gente. Obrigado, Valdir, aqui cinegrafista. R$18,90 esse livro do Monsenhor Jonas Abib, O Abraço do Pai. Gente, todos nós precisamos do abraço do Pai, né? Hoje o Pai está nos visitando. Graças a Deus. E eu acho que já é uma oportunidade de convidar o povo de Deus, né? Para a festa do Pai das Misericórdias, que se aproxima. Nós já estamos na expectativa. Semana passada, nós já estávamos gravando a novena em preparação para a festa do Pai das Misericórdias. Então, no dia 29, 30 e 31 de maio, nessa semana na outra, nós estaremos celebrando aqui na Canção Nova, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a festa do Pai das Misericórdias. E o tema é este: o Pai me ama. Então, na noite da sexta, durante todo o dia do sábado, durante todo o dia do domingo, nós estaremos rezando, refletindo essa espiritualidade própria do Santuário do Pai das Misericórdias. Essa acolhida deste Pai, que não vê apenas e não para as nossas faltas, Ele não nos trata como exige as nossas faltas, mas nos levanta. Então estará conosco o Dom Joaquim Vladimir, nosso bispo diocesano, Dom Benedito Benir, nosso bispo emérito, o Padre Márcio Prado, nosso querido irmão de comunidade, o reitor do santuário, o Padre Ricardo Rodolfo, eu estarei, Padre Toninho, Salete Ferreira, Márcio Todeschini e, é claro, existe uma tradicional quermesse do Pai das Misericórdias. É animadíssima. Que é animadíssima. E toda a comunidade se reúne. Então, na noite do sábado, depois da missa das 18h30, aqui no estacionamento da Canção Nova, nós estaremos fazendo a nossa quermesse. O Elias Júnior, nosso irmão de comunidade, estará animando a gente, colocando todo mundo para dançar. E no domingo, depois da missa das 18 horas, a quermesse também, com o Forronaré, que é um grupo de forró aqui dos missionários da Canção Nova, quando a gente se reúne em família, juntos com o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai, eu espero você. Então, sexta, sábado e domingo, 29, 30 e 31, qualquer informação, santuario.cançãonova.com. Isso mesmo, Padre, convite feito. E eu quero aqui agradecer também
porque a Elisângela foi falando, né, das pessoas que ela já, antes de entrar no ar, né, ela mostrou ali uma pessoa que fez a contribuição, ela já vai falar, mas eu estava na Rádio Canção Nova no final de semana também, no sábado, e que lindo ver o povo de Deus mandando os comprovantes, porque a gente fez a proposta na sexta-feira do Pix 15, porque sexta-feira era dia 15, e daí já tinha lá Pix 15, Pix 10, Pix 30, aquilo que a pessoa podia doar para a Canção Nova, mas ali no sábado, porque a gente lembrou isso, que aos finais de semana cai um pouco as doações, né? Ou muito. Mas daí, nesse final de semana, a gente ficou assim muito feliz de ver a reação mesmo, a sua reação, você assumindo conosco a missão de evangelizar. E nós temos também essa proposta nova para você. Você sabe que existem várias formas de você se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova, mas agora tem a opção do Pix automático, para você não esquecer. Porque na correria do dia a dia, né? As donas de casa, os pais de família, podem acabar esquecendo de fazer o seu Pix e ajudar a Canção Nova. Então, essa forma é para você garantir. Você vai escolher um dia do mês, não é? O valor, e você vai ali confirmar a sua contribuição para você não esquecer mais, automaticamente. Mas para que isso aconteça, é importante você ligar para a gente, para o nosso call center. Anota aí, 12 31 86 2600. Esse número você liga, ele também é o WhatsApp, tá bom? Mas é importante você entrar em contato para você assumir essa forma de contribuição, que é o Pix automático. E você que vai assumir, que vai se tornar esse sócio evangelizador junto conosco, muito obrigada por sua fidelidade. Nesse mês de maio, mês mariano, nós estamos na confiança que nós vamos alcançar o 100%, para a honra e glória de Deus. Porque 100% do projeto da M-Almas significa mais almas alcançadas por Deus. Hoje de manhã, padre, eu fiquei tão feliz, porque de madrugada uma pessoa me mandou uma mensagem, e aí eu fui entender por que me mandou de madrugada, agradecendo pela Canção Nova, pela minha vocação, porque há muitos anos atrás, alguns anos, aliás, eu evangelizava através da Rádio Catedral FM lá do Rio de Janeiro, no Terço da Misericórdia. E ele foi alcançado por essa evangelização, ele e a irmã dele. E ele me agradecendo. E aquilo me emocionou muito. E agradecendo a Canção Nova. E ele diz assim, vocês evangelizam o Brasil e o mundo. Porque hoje minha irmã mora no Canadá e eu moro no Alasca. Olha. Gente, eu fiquei tão comovida, tão mexida. Porque muitas vezes alguém não vai assistir lá no Alasca. Mas um brasileiro vai para lá e lá evangeliza. Porque a evangelização está nele. Ele teve um encontro com o Pai das Misericórdias. Ele foi tocado pela misericórdia divina e isso transforma a vida de uma pessoa. Então isso é projeto da M-Almas. A Canção Nova não para de evangelizar 24 horas por dia, porque essa pessoa ela pode ser enviada para qualquer parte desse mundo e lá ser presença de Deus também. Então essa Canção Nova não pode parar, não é verdade? Então você que pode, nos ajude. De vez em quando você vai ver aí na tela o QR Code para você ajudar a Canção Nova, e uma das maneiras práticas é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com pix.doação@cançãonova.com. Aquele abraço para o Luiz Carlos, que está lá no Alasca, gente. Graças a Deus, ele foi evangelizado e alcançado pela Canção Nova em algum momento da vida dele. E que hoje muitas almas sejam alcançadas através da Canção Nova, né, Elisângela? Rádio, esse final de semana a Ana Raquel estava comigo em Tapetininga. E ela contava pra gente que um brasileiro que mudou para a Arábia Saudita estava ouvindo a rádio. Olha só. E entrou em contato, porque a programação da rádio tem sustentado a espiritualidade dele lá na Arábia Saudita. Que bênção. Olha o alcance, né, da evangelização, aquele que eu dizia, aquele que as pessoas têm sede de evangelizar. Sim. Quem faz uma experiência com esse Pai que nos ama e que de fato transforma a nossa vida, ele quer também evangelizar. E graças a Deus, você que é família Canção Nova, você que é sócio fiel e você que ainda não é sócio, pode se tornar um sócio hoje ainda, clube.cançãonova.com, e nos ajudar, sendo sócio ou não, no pix.doação@cançãonova.com. Porque com certeza, Patrícia, né, no Alasca, no Canadá, na Arábia Saudita, em tantos outros lugares que talvez vocês estejam nos acompanhando agora e pode mandar aqui pra gente, que a gente vai ler com toda alegria. Tudo isso só acontece, como a Patrícia bem disse, porque a família Canção Nova se une e ajuda a evangelizar.
Por melhor que seja a pregação do Padre Sidney, que é maravilhosa, tem muita gente aqui dizendo a sua pregação na sexta-feira, que precisava de fato. Foi sexta-feira que o senhor esteve aqui? Sexta, quinta, Todos quarta. os dias o senhor está aí, o senhor está, né? Eu estou dizendo isso porque como eu não estou todos os dias, e o e-mail, né, está aqui no e-mail, então dizendo eu precisava dessa palavra do Padre Sidney. Mas, gente, essa palavra que nós tanto precisamos que sai da boca do Padre Sidney, mas que vem do coração de Deus, só chega até esse povo porque você ajuda. Então, se vocês não ajudarem, a palavra dele só vai ficar entre nós aqui, né? A da Rogerinha, no Amor Vencerá, rezando, nos levando naquele momento tão bom, Rogerinha, naquela hora, a gente preparando almoço, não é? Sim. As donas de casa. Nós estamos aqui no trabalho, graças a Deus. Mas quantas pessoas em casa pode naquela hora rezar? E tantas pessoas podem acompanhar, porque a família Canção Nova ajuda a Rogerinha, o Padre Sidney, a Patrícia e tantos chegarem a tantos lugares. Então, gratidão, família Canção Nova, obrigada, porque você nos ajuda a continuar evangelizando. Deus abençoe você. Uma forma também de você ajudar é adquirindo os produtos Pai das Misericórdias no loja.cançãonova.com, não é? Isso. Assim também ajuda a Canção Nova a continuar essa evangelização linda. Patrícia, eu tinha escolhido um testemunho aqui, eu vou trazer depois a senhora de 95 anos que fez o Pix, mas eu tinha escolhido um testemunho, mas diante do que você falou, eu mudei o testemunho. Que graças a Deus chegou muitos, né? E aí o testemunho que eu ia ler hoje, depois a Valdênia lê em outro dia, que vai ser também uma grande bênção. Mas olha que bonito. Eu me chamo, ainda bem que ela falou, não gostaria de ser identificada em seguida. Pronto, ela não quer ser identificada. Eu sou do estado do Amapá. Um dia desses, eu estava assistindo Sorrindo para a Vida e a Patrícia dizia, ajuda com o pouco que você tem. Então, aquilo rapidamente era como se fosse Deus sussurrando em meu ouvido. Fiz minha pequena doação com o que eu tinha naquele momento e Deus me abençoou em dobro. Eu e meu esposo estávamos aguardando uma graça e com a permissão de Deus conquistamos essa graça. Obrigada, pessoal do Sorrindo para a Vida. Obrigada, bancada, por cada incentivo, por cada palavra e carinho com os telespectadores. Acompanhe vocês todas as manhãs. Deus abençoe. E ela diz a frase, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha que linda, ela mandou aqui um Pix de R$50. Gratidão a você, Deus te abençoe. Que lindo testemunho e que esse testemunho também possa ajudar você que está em casa hoje. A Patrícia disse naquele dia, ajude com pouco. Padre Jonas sempre nos ensinou o valor da moedinha, a moedinha da viúva, aquilo que nós temos. Quando nós olhamos para a Canção Nova, uma obra tão grande, a gente pensa, meu Deus, mas o que meu R$1, meus R$5 vai contribuir? Vai contribuir muito, porque você faz a sua parte, olha como ela disse aqui, e Deus vem completa. E que bênção! Talvez todo o tempo de oração e de espera que ela e o esposo tinham dessa graça, precisava, de fato, precisava que ela tivesse uma disposição de coração e ajudar, não é? Para que a graça acontecesse. E a disposição aconteceu, a graça chegou. Quero dizer para vocês também que o nosso Instagram já tem a nossa fotinho. Você já pode mandar aí sua partilha, sua experiência com essa manhã linda aqui, com o abraço do Pai das Misericórdias, que o Padre Sidney está aqui. Padre, que testemunho lindo, não é? Que O testemunho. pouquinho que faz uma diferença para a Canção Nova e fez a diferença na vida dela. O milagre acontece a partir da generosidade do povo de Deus, né? Do sacrifício, da entrega. Eu acredito que nós, comunidade Canção Nova, nós já experimentamos muito disso, né? Muito disso. A pequena oferta gerada com muito sacrifício também. O seu sacrifício alcança a nossa vida. A sua entrega por amor à Canção Nova também alcança a Canção Nova de forma concreta. Muita gente, nós experimentamos tantas vezes em tantas frentes de missão. Me lembro de uma senhora que foi na frente de missão de Gravatá e ela tinha ido na feira e a feira aumentou muito o preço das coisas e ela não tinha como comprar tudo que ela precisava para dentro de casa. E até o dia da Canção Nova foi embora porque ela tinha que comprar comida. Mas ela tinha R$5, que era o dinheiro do mototáxi para voltar para o sítio. E ela foi até a Canção Nova, entregou os R$5 e disse, minha filha, as coisas estão muito caras, mas está aqui o dinheiro do meu mototáxi. É o dinheiro que eu posso ajudar a Canção Nova. Aí a missionária que recebeu disse assim, não senhora,
a senhora pode ir de mototáxi para casa? Aí ela disse assim, não, eu preciso entregar os R$5. Eu tenho direito de entregar por tudo que a Canção Nova fez por mim. E eu vou voltar para casa a pé. E vou oferecer esse sacrifício também pela Canção Nova. Ai, meu Deus. E que sacrifício. E isso é constrangedor para nós. É constrangedor mesmo. E ela pegou as sacolinhas dela, aí a missionária ainda disse assim, ó, deixa eu levar a senhora então. Ela disse, não, você não pode tirar o meu direito de sacrificar. E ela pegou as sacolinhas e foi. Ou seja, o pouco regado com sacrifício frutifica a fecundidade do carisma. Nós todos aqui fomos alcançados pelo carisma Canção Nova. Quando a Elisângela falou assim, ó, a palavra pregada pelo Padre alcança você, é porque o carisma habita neste lugar. É o carisma. A pregação que acontece aqui é a pregação do carisma. Não é personalizada. É o carisma que está aqui. Por isso, o carisma ele é fecundado por causa do sacrifício de tanta gente. Então, obrigado você por ajudar a Canção Nova. Obrigado você por rezar a Canção Nova. Eu morei 2 anos, graças a Deus, em Gravatá com o Padre Fabrício, nosso querido, que está aí no Chile. E ele, quando fazia o apelo nas missas, ele dizia assim, se você não pode ajudar a Canção agora, você não precisa sair da missa não, fica aqui, o seu lugar é aqui. A gente vai rezar por você, mas reze por nós, Canção Nova. Se você pode, ajuda, se você não pode, não ajuda. Nós não estamos aqui numa comercialização, né? Nós estamos aqui para dar a você aquilo que nós temos. A maior sede é a do Dai-me Almas. Né? É o Dai-me Almas. Quando nós trabalhamos na evangelização, quando a Canção Nova se doa na evangelização, no trabalho, quando nós missionários realmente fazemos aquilo que está na nossa essência, que é evangelizar, a providência vem de qualquer forma, né, Padre? E ela vem, e ela chega, e a gente vê aí o 100% acontecendo, porque a gente lá de trás tem você, tem todos nós aqui, tem a grande família Canção, trabalhando muito para Deus e oferecendo esses sacrifícios aí que o Padre trouxe para nós. Que bonito. Aquele sacrifício multiplicou os R$5 em milhões, com certeza. Verdade. E entra na espiritualidade de Fátima, né? Sim. Que é oferecer seus sacrifícios ao Senhor. Durante o dia, as orações, as penitências, mas os sacrifícios. E às vezes são pequenos sacrifícios, mas não desperdice. Ofereça ao Senhor pela sua família, por você mesmo, pela salvação das almas. E a Canção Nova, ela é a casa do sacrifício também. Então, nós da Canção Nova, aqui desse lado, você que é também Canção Nova, por isso que a gente chama família Canção Nova, nós vamos juntos oferecendo uns pelos outros os nossos sacrifícios. E você sabe que você tem essa maneira mesmo de ajudar a Canção Nova. Na verdade, eu acredito que se resume em 3. Você ajuda a Canção Nova rezando pela Canção Nova. Você ajuda a Canção Nova divulgando a Canção Nova, compartilhando, dando testemunho do que Deus fez na sua vida. E por último, é aquele que consegue e que sente no coração o desejo de colocar a mãozinha no bolso. Olha, eu quero ajudar essa obra de Deus. Então, são essas formas de você ajudar. E fique tranquilo, se você não pode ajudar financeiramente. Fique tranquila. Mas reze por essa obra que precisa de você e ofereça os seus sacrifícios. Agora, se você pode ajudar, ajude mesmo, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa evangelização. E eu quero partilhar com você a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib, no dia de hoje. Para Deus, tudo é possível. E quando eu digo tudo, é tudo. Ah, que saudade de ouvir o Padre Jonas falando assim, né? Para Deus tudo é possível. E quando eu digo tudo, é tudo. Vamos confiar então ao Senhor? Vamos entregar tudo nas mãos dele e acreditar que Ele é o Deus do impossível. Isso mesmo, vamos acreditar, vamos esperar, vamos rezar e, acima de tudo, nos abandonar no coração desse Pai que nos ama e se importa demais com aquilo que você está vivendo hoje. Escuta isso, é para você. Senhor, aquele que tu amas está doente, está doente.
apressa-te em vir em meu socorro. Se for do teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dar-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou ao seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel num dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava num campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver.
estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, veja que profundidade essa palavra tão conhecida por nós. E a palavra de Deus nos coloca hoje diante desta parábola, uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, mas também uma das mais mal compreendidas, talvez, porque esta parábola do filho pródigo fala da nossa vida, da nossa realidade, dos nossos processos. Porque, meu irmão, o centro desta história não é o pecado do filho. O centro desta história é o amor do Pai. O centro nunca será a miséria humana, mas a misericórdia do Pai. Mas veja, tudo começa a partir do início do capítulo 15. Se você está aí com as Sagradas Escrituras abertas, queria convidar a você a voltar um pouquinho no versículo 1 e 2. Capítulo 15, versículo 1 e 2. É o contexto, quando o nosso Senhor começou a falar sobre as parábolas da misericórdia. Primeiro, da ovelha e da moeda perdida, e depois a parábola do Pai misericordioso. O contexto era assim: todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuraram, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Este é o contexto desta palavra. Veja, meus irmãos, esta frase que nós acabamos de ler, ela é dita como crítica. Ela é dita quase como um escândalo para os religiosos da época. Para os fariseus e para os mestres da lei, alguém que se aproxima dos pecadores, ele se contamina. Ele se torna aquilo que sentou na mesa. Ou seja, alguém que senta à mesa com as pessoas erradas, demonstra não ter a santidade suficiente para reconhecer que eles são pecadores. Por isso a crítica. Mas Jesus, ele é capaz de transformar esta acusação em uma revelação. Porque nosso Senhor não desperdiça nada que acontece. Ele há de transformar aquilo que os homens usam para condenar Jesus, torna-se justamente a maior manifestação do coração de Deus. Porque nesta parábola nós conhecemos o coração de Deus, o coração misericordioso, que não nos trata como exige as nossas faltas. Porque Jesus, ele veio revelar um Deus diferente daqueles que muitos imaginavam. Um Deus diferente. Muitos, na época de Jesus, acreditavam, infelizmente ainda acreditam, que o amor de Deus precisa ser meritório, precisa ser merecido. Que primeiro nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos acertar a vida, vencer os nossos pecados, vencer aquilo que nos afasta dele, para só então sermos amados por Deus. Quando na verdade a lógica não é essa. Jesus mostra exatamente o contrário. Jesus mostra que nós somos transformados a partir do amor que recebemos. Nós somos transformados porque nós somos amados. Ele nos amou primeiro, vai nos ensinar a primeira carta de São João. E isso, meu irmão, essa diferença, ela é fundamental para a nossa vida. Esta palavra quer alcançar o seu coração, porque o mundo inteiro nos ensina um amor condicionado. Se você for bom, você será amado. O mundo ensina que se você acertar, aí você será aceito. A pedagogia do mundo é: se você corresponder às expectativas que eu tenho sobre você, então você terá valor. Mas, meu irmão, e nós acabamos transferindo tudo isso que o mundo nos ensina
também para Deus. E nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para que eles nos amem. Nós achamos que aquilo que nós fazemos contrário a Deus, por mais que fira o coração dele, mudou alguma coisa em relação ao que ele sente por nós. Porque nós comparamos nosso Senhor com essa pedagogia própria do mundo. Nós achamos que Deus nos ama quando nós rezamos bem. Nós achamos que Deus nos ama quando nós estamos em estado de graça. Nós achamos que Deus nos ama somente quando nós conseguimos vencer nossas fraquezas, quando nós fazemos tudo certo. E não é assim. Nosso Senhor não nos trata assim. Mas basta cairmos novamente. Basta errarmos, basta fracassarmos, e nós sabemos o quanto nós somos oscilantes, o quanto nós somos limitados, e imediatamente nasce dentro de nós a sensação de que Jesus nos rejeitou. Porque nós estamos ainda transferindo o que o mundo nos ensinou para o nosso relacionamento com Deus. Quando nós pecamos, e tem tanta gente que luta tanto, que vai num confessionário, que se esforça, mas quando cai novamente diz, agora Deus deve estar decepcionado comigo. Agora Deus deve ter desistido de mim. Agora eu não tenho mais coragem de voltar. E essa palavra precisa chegar na sua vida, meu irmão, porque é exatamente esse pensamento que Jesus quer destruir nesta parábola. É esse pensamento porque o filho mais novo, ele pede a herança antecipada. E você sabe que naquela cultura, isso era gravíssimo. Porque era como se o filho chegasse para o pai e dissesse assim, pai, para mim, o senhor já morreu. Para mim, o senhor não existe mais. É como se o filho chegasse para o pai e dissesse assim, eu não quero o Senhor, eu não escolho pelo Senhor, eu quero apenas aquilo que o Senhor pode me dar. Então me dá o que hoje eu quero, que não é você, não é a sua presença. E aqui, meu irmão, existe uma verdade muito profunda sobre o pecado. Porque o pecado, ele sempre começa quando nós queremos os dons de Deus sem querer o próprio Deus. O pecado é quando nós queremos a vida sem escolher o Senhor da vida. O pecado é quando nós queremos a liberdade sem a verdade. Ou pior, nós escolhemos a liberdade com uma verdade subjetiva. Uma verdade do meu jeito. É a minha verdade. É a minha liberdade. O pecado acontece quando nós queremos felicidade, mas sem conversão. O pecado acontece quando nós queremos bênçãos, mas sem comprometimento, sem compromisso. O filho, ele pega tudo e vai embora. E o Evangelho diz, é bonito, que ele desperdiça, né, os seus bens vivendo dissolutamente. O filho mais velho até acusa que ele gastou com prostitutas. Mas veja, meu irmão, o pecado sempre promete liberdade, mas sempre termina com escravidão. Por isso, no começo, o pecado, tudo parece maravilhoso. No começo, existe uma falsa autonomia que seduz, que parece que faz o nosso coração vibrar mais forte. É uma sensação de independência que encanta. O pecado não aparece de forma errada, ruim, maldosa. Não. É a ilusão de que agora eu faço o que eu quero e isso me dará felicidade, mas é uma felicidade passageira. Mas, meu irmão, longe do Pai, tudo vai se esvaziando. Longe do Pai, o filho perde o dinheiro, longe do pai o filho perde a dignidade, longe do pai o filho perde a identidade, longe do pai o filho perde até a fome de viver. Porque pode prestar atenção, todas as vezes que você se afastou de Deus, você se feriu. Todas as vezes que você se afastou de Deus, você feriu as pessoas que você mais ama. Porque é próprio do pecado isso. Te dá uma garantia de felicidade
que vai apenas te ferir e, consequentemente, ferir as pessoas que você ama. E a imagem mais forte dessa parábola é justamente aquela em que ele sente inveja dos porcos. E isso, para a cultura judia, para a espiritualidade bíblica, isso é um absurdo. Por quê? Um judeu, ele não podia sequer tocar no porco. Era um animal impuro. Mas veja, Jesus está dizendo que aquele rapaz, ele chegou no fundo da sua própria degradação. Foi roubada a dignidade dele. E aqui existe algo muito importante, meu irmão, que o pecado, ele promete nos tornar sempre grandes, mas ele termina sempre nos diminuindo para aquilo que nosso Senhor pagou um alto preço. O pecado sempre nos promete a grandeza e sempre nos levará à frustração de roubar a nossa dignidade, de roubar o que nós somos. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos um pouco de nós mesmos. Todas as vezes, porque ninguém encontra uma verdadeira identidade longe do Pai. Talvez você que está nos escutando pela Rádio Canção Nova, você que está nos assistindo pela TV Canção Nova, talvez existam pessoas hoje vivendo exatamente isso. Por fora, vocês continuam até sorrindo. Por fora, você continua trabalhando. Por fora, você continua convivendo com os outros, mas por dentro, você está vazia. Por dentro, você está cansada. Por dentro você está sem sentido, por dentro você está sem paz, porque nada consegue preencher um coração criado por Deus se não for Ele. Nada. É por isso que Santo Agostinho gostava de dizer que fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto nós não repousarmos em ti. Meus irmãos, aqui acontece algo decisivo na vida do filho. Mas veja, é interessante porque o filho ele decide voltar. Mas em momento nenhum aqui nós precisamos tomar cuidado para não romantizar essa situação. Não acharmos, porque muitas vezes nós podemos achar e até pregamos como se aquele filho tivesse tido uma profunda conversão naquela situação com os porcos. Mas em momento nenhum, a Sagrada Escritura diz isso. O filho ele decide voltar, mas o texto não diz que ele ali se converteu. Ele volta porque ele está com fome. Aqui ele volta, não é porque ele se converteu. Veja, o filho ele faz os cálculos. O filho ele é capaz de pensar estrategicamente. Opa, aqui está ruim. Eu preciso ir para um lugar que está melhor que isso aqui. Então, os empregados do meu pai têm até comida. Então, eu vou voltar como empregado, pelo menos para comer. Eu estou no caos, eu estou no pior. Aqui não acontece conversão. Ele quer, estrategicamente, ele desenvolve para sobreviver. Ele não volta dizendo para o pai, pai, eu te amo. Não. Ele volta pensando, na casa do meu pai, pelo menos os empregados, eles comem. E isso é muito humano. Isso diz muito de mim. Isso tem muito de nós. Isso diz muito de você. Por que eu digo que, quantas vezes, meus irmãos, também nós procuramos Deus não por amor, mas nós procuramos Deus por uma necessidade. Nós vamos em direção a Ele, porque quando tudo vai bem, nós esquecemos quem Ele é. Basta uma dor, basta uma crise, basta uma perda, uma enfermidade, para nós voltarmos correndo para Ele. E isso não é amor. Nós estamos querendo apenas sobreviver. E mesmo assim, o Pai nos acolheu. Mesmo quando nós voltamos para Deus por uma necessidade,
o Pai também nos acolheu. E isso é o mais impressionante nesta parábola, porque o Pai não espera uma conversão perfeita para amar o Filho. É até interessante, porque o Pai ama primeiro. E o Evangelho diz que quando ele ainda estava longe, o Pai o viu. Isso significa que aquele pai, meu irmão, ele esperava todos os dias a volta do filho. Ele esperava todos os dias. Talvez ele saísse da porta de casa, imagina a cena, olhando para o horizonte, aguardando ansiosamente a volta do filho que já tinham matado antes. Talvez o coração dele nunca tivesse desistido do filho. E todas as manhãs ele saía de casa olhando para o horizonte, esperando o filho voltar, o filho que tinha matado antes da hora, o filho que tinha desprezado antes da hora. O filho havia esquecido o pai, mas o pai nunca esqueceu o filho. O pai jamais esqueceu o filho, não importa o que você fez contra Deus, não importa a dimensão do seu pecado, não importa o que você causou de danos no coração do pai, mas o pai não esqueceu de você. O pai pronuncia o seu nome todos os dias. O pai espera a sua volta. Meu irmão, essa eu acredito que é a revelação mais linda desse Evangelho. A revelação mais linda, nós podemos nos afastar do Pai, mas o Pai nunca deixa de nos amar, independente daquilo que você fez. Então, acontece algo inesperado no Evangelho, né? O pai corre ao encontro do filho. Imaginem a cena. Eu fico imaginando assim, que bonito que é o pai correndo. Mas eu não sei se todos sabem, naquela cultura, os homens idosos não podiam correr. Portanto, era considerado como indignidade um idoso correr. Mas veja, aquele pai, ele não se preocupa com a própria honra. Aquele pai não se preocupa com aquilo que as pessoas irão falar sobre ele. O amor é maior do que qualquer protocolo. O amor é maior do que qualquer coisa. O filho prepara um discurso. Sim, ele prepara: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O pai não permite. O pai não deixa terminar, porque o amor de Deus é maior do que toda e qualquer justificativa. O amor só nos ama. O pai só nos ama. Ele não quer saber por que nós erramos. Ele não quer saber das nossas justificativas. O pai, ele não faz interrogatório. O pai não exige explicações. O pai, ele não exige garantias. Ele não cobra nada disso. O pai não impõe um período de teste. Vamos ver se ele errou, se ele mudou. Vamos ver se é verdade isso que ele está falando. Ele apenas abraça. E aqui está o mosaico do Pai das Misericórdias. Ele apenas abraça. E talvez aquele filho estivesse sujo, como é demonstrado no mosaico do Pai das Misericórdias. Maltrapilho. Cheirando mal. Machucado. Destruído por dentro e por fora. Mas o pai não recua. O pai só abraça. E quem é olhado com misericórdia nunca esquece. Quem foi olhado do jeito certo não é capaz de esquecer. Por isso, porque Deus, ele não ama uma versão idealizada de nós. Deus ama a nós. Deus ama a nós do jeito que nós estamos. E isso muda tudo. Porque, meus irmãos, muitos vivem a espiritualidade do medo. E essa não é a espiritualidade do Pai. Acham que precisam primeiro ficar santos para depois se aproximarem de Deus. Se acham indignos.
Tanta gente chega no santuário do Pai das Misericórdias em prantos, se sentindo indigno. Parece que ficam travados na porta quando vê aquele mosaico, porque acham que não estão prontos para se aproximar do abraço do Pai. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Aproximando de Deus, nós somos transformados. Só há uma possibilidade de transformação do pecador, quando ele se aproxima de um amor que não julga. Só existe uma forma de mudar alguém por dentro: amando verdadeiramente. A conversão verdadeira não nasce do medo, meu irmão. A conversão verdadeira nasce da experiência do amor, da experiência do abraço. Foi o abraço do Pai que converteu aquele filho. Foi o abraço do Pai que levou a transformação. Meus irmãos, existem pessoas que tentaram mudar a sua vida pelo sentimento de culpa e nunca vão conseguir. Existem pessoas que tentaram mudar a partir de uma obrigação, mas eles não conseguirão. Existem pessoas que tentam mudar pela força de vontade e não vai conseguir. Talvez você esteja patinando nesse pecado, querendo sair dele. Mas veja, só existe uma forma de você mudar: quando alguém se sente amado verdadeiramente. Algo começa a mudar no seu interior. Algo começa a mudar. O amor autêntico, ele é capaz de transformar. O amor autêntico brota e transforma tudo. É por isso que Jesus, ele acolhia os pecadores, porque ele sabia que ninguém muda sendo rejeitado. Quando nós rejeitamos até os nossos irmãos, ninguém vai mudar. Talvez dentro da sua casa a situação ainda não mudou, porque infelizmente você está tratando a partir do mundo e não a partir da misericórdia. Só existe uma forma de mudar alguém por dentro. Não é com a rejeição, é com amor, porque a rejeição ela endurece, o julgamento ele afasta, a condenação ele paralisa, mas o amor ele abre caminhos, meu irmão. E isso não significa relativizar o pecado. Não é isso. Não é passar a mão na cabeça dizendo que está tudo bem. Jesus nunca chamou o pecado de bem. Nunca. Mas ele nunca reduziu a pessoa ao próprio pecado. Há uma diferença de você odiar o pecado e amar o pecador. O pecado não é a identidade de ninguém. Eu costumo falar dentro do confessionário, quando eu recebo alguém, e aqui é tão bonito na Canção Nova, que o Padre João sempre nos ensinou que nós vamos classificar a eficácia do acampamento a partir do confessionário. E o confessionário aqui na Canção Nova, nós recebemos gente de tudo que é lugar, né? Então eu já recebi aqui na Canção Nova gente com 55 anos sem confessar. Ele foi até para uma salinha porque ele tinha uma dificuldade de escuta. E eu tinha que perguntar: quantos anos eu tenho? Quantos anos que o senhor não confessa? Mas dentro do confessionário, foi uma experiência muito bonita, numa Semana Santa. Ele veio à Canção Nova trazer a esposa que tinha acompanhado o rosário do Frei Gilson. E quando ele chegou na chácara de Santa Cruz, a primeira coisa que ele procurou foi o confessionário. Fazia 55 anos que ele não confessava. E como que ele sabia que fazia 55 anos? Porque ele confessou para casar. E uma semana antes, ele tinha comemorado 55 anos de casado. Chegou aqui e foi confessar. Eu levei ele na salinha e disse: quantos anos que o senhor não confessa? E ele: 55. E disse: quais são os seus pecados? E aquele homem foi dizendo os pecados. E a lágrima escorrendo no rosto. E no final, depois de alguns pecados, ele olhava para mim e dizia assim: Deus vai me perdoar mesmo assim, padre? Eu disse: vai perdoar mesmo assim. No final ele falou todos os pecados. E ele dizia assim: mesmo assim Nosso Senhor vai me perdoar? E eu utilizei uma analogia com ele que eu gosto de fazer. Ele disse assim: imagina os pecados desses 55 anos.
esses pecados arrependidos pelo Senhor e confessados à igreja, na pessoa do sacerdote, esses pecados se tornam uma gotinha de água aqui na palma da minha mão. E a partir da absolvição sacramental, essa gotinha de água vai ser jogada em um grande oceano que se chama misericórdia. O Senhor vai sair dessa porta como o homem mais puro deste lugar. É como se nosso Senhor te desse uma folha em branco e dissesse para você assim: recomeça, meu filho. Devolve para mim essa caneta e me dar a oportunidade de reescrever a sua história. É uma página virada. A partir desse momento, você é fruto da misericórdia. Eu até procurei aqui um testemunho que chegou para mim. Eu não consigo ler tudo que chega no Instagram, assim, não tem como acompanhar. Nossa vida não permite isso. E uma moça, uma menina, que veio no Jovens Sarados, e ela confessou no confessionário comigo. E é bom aqui na Canção porque é tudo fechadinho, a pessoa nem te vê, né? Não sabe nem quem você é. Mas ela conheceu pela voz. Então ela depois me mandou mensagem. E ela falou, estava numa vida de pecado, numa vida desregrada. E eu disse para ela assim, no final daquela confissão, ela entre lágrimas, eu disse para ela assim: se alguém perguntar o seu nome a partir de agora, diga que você é filha da misericórdia. Diga que você é fruto da misericórdia. Porque a misericórdia não nos define por aquilo que nós fazemos. O pecado, talvez alguém tenha escutado a vida inteira: você não presta. Talvez alguém que está nos escutando, que está nos assistindo, tenha escutado a vida inteira: você não vai mudar. Você é assim mesmo. Eu já lavei minhas mãos. Você não tem como mudar. Talvez você escutou a vida inteira: você é um fracasso. Mas Deus, Ele não nos olha assim. Ele não nos trata assim. Deus olha para nós como filhos. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor, porque quando nós olhamos com misericórdia, como nós somos olhados com misericórdia, nós não conseguimos olhar outra coisa a não ser misericórdia, porque nós sabemos que quando nós menos merecemos, nós fomos olhados do jeito certo. É bonito, porque as parábolas do filho pródigo, a parábola do pai misericordioso, as parábolas de misericórdia, está no Evangelho de São Lucas. E segundo a tradição, São Lucas não se encontrou com Jesus. São Lucas era pagão, era de uma família pagã. Mas por quê que ele narra tantas parábolas de misericórdia? É no Evangelho de São Lucas que nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do pai misericordioso. Por quê? É no Evangelho de São Lucas, no texto original, que acontece aquela cena quando Pedro nega Jesus e o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. No texto original diz que Jesus olhou e amou. E ali mudou tudo. Sabe por quê? Porque possivelmente Judas encontrou-se com a misericórdia a partir dos discípulos que aprenderam o que é misericórdia, que foram olhados do jeito certo. A partir de um Pedro que, quando negou 3 vezes, foi olhado do jeito certo. Por isso que quem é olhado do jeito certo não consegue viver outra coisa a não ser misericórdia. A gratuidade de Deus nos desconcerta. A gratuidade de Deus nos conserta. E aqui nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Eu tinha preparado até para falar do irmão mais velho, mas não vai dar tempo, a gente vai rezar que é melhor. Porque a misericórdia de Deus quer nos encontrar nesta manhã. Talvez faz muito tempo que você não procura um confessionário. Talvez você vai ser alcançado por essa pregação depois de um tempo. Mas a Canção Nova, ela existe para dizer para você que você não é os seus pecados. Você não é aquilo que você fez. Você não é o seu pecado, por pior que ele seja. Deus não define você por aquilo que você fez, porque Deus te conhece.
Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ensine de forma verdadeira, concreta. Senhor, Tu conheces quantas vezes nós pensamos que precisávamos merecer o Vosso amor. Quantas vezes nós fugimos de Vós, Senhor, por medo. Como o filho mais novo, nós procuramos a felicidade longe da Tua presença e nós só nos ferimos, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos mais uma vez dizer: tem misericórdia de nós. Porque mesmo assim, Senhor, fugindo da Tua presença, o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Teu amor não depende das nossas perfeições. Obrigado porque o Teu amor não depende dos nossos planos perfeitos, da nossa lógica do homem, do mundo. Obrigado porque mesmo quando nós caímos, o Senhor continua olhando para nós como filhos amados do Pai. Por isso, Senhor, cura em nós a mentalidade do mérito. Cura, Senhor, a espiritualidade do medo. Retira, Senhor Jesus, de tudo, de dentro de nós, essa espiritualidade do medo. E dai-nos a espiritualidade da confiança, do abandono, da entrega. Porque o coração endurecido, Senhor, rompe essa sensibilidade de ser abraçado. Por isso, abraça-nos, Senhor, nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, a confiar no Teu amor gratuito. Por isso, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir que o Senhor nos abrace então, né? Já que essa é a moção do Espírito e fez toda a diferença na vida daquele homem. Queria contar, sabe, Padre, um dia eu saindo do confessionário, eu estava me sentindo muito miserável. Eu já sei onde eu vou no santuário. Subi aqui a rampa, né? Saí do confessionário e fui lá chorar aos pés do Pai das Misericórdias. E naquele momento eu me senti abraçada pelo Pai das Misericórdias e fez toda a diferença na minha vida naquele dia. Naquele dia eu precisava do abraço do Pai. O abraço do Pai, Ele me desmontou por inteiro. Talvez hoje seja esse abraço que você está precisando. Feche os seus olhos, reza. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me acolhe, te acolhe, Deus te abraça, Deus te ama. Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te ama. A imagem que me vinha quando eu cantava é de uma ovelhinha que estava escapando na mão de Deus. Você estava escapando das coisas de Deus. E hoje, nesta pregação e neste momento de oração, Jesus agarrou você de volta, né? Pai agarrou, vem cá, você é minha. Vem aqui, você me pertence. Uma pessoa que estava sentindo uma sensação de abandono muito forte no seu coração.
sensação de solidão. Quando o padre ia pregando e a gente ia conduzindo, você sentiu o braço de Deus dizendo: eu nunca deixei você, eu nunca te abandonei. Talvez a palavra que o padre não trouxe do filho mais velho, tudo que é meu é seu. Ele também teve um encontro com o abraço do pai, pelas palavras do pai. Ele sentiu que ele foi colocado de volta na casa do pai. Ele sentia como se fosse um empregado da casa do pai. Quando o pai disse: tudo que é meu é teu, o pai disse: espera aí, vem cá. Puxou ele de volta também para o abraço do pai. Talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Vai rezando e dizendo: eu preciso desse abraço. Na metade da pregação do padre, a imagem que Deus já me dava eram de pessoas em pranto. Em pranto, não de tristeza, de arrependimento, é claro, dos seus pecados, mas principalmente de você se sentir amado por Deus, de você se sentir mesmo abraçado, acolhido pelo Senhor. Inclusive, alguém que ontem caiu em pecado grave na área da sexualidade. E hoje você ouvindo essa palavra, você se sentia um indigno mesmo, né? Você se sentia desprezível. Você se sentia, como o padre falou, não merecedor do amor de Deus. Mas esse Pai te abraça. Esse Pai misericordioso. E não tem como, não é, não se sentir amado, abraçado por Deus depois de uma partilha da palavra como essa. E você pode dizer: eu sou filho da misericórdia, eu sou filha da misericórdia. Eu fiz questão de anotar essa frase, eu não sou de fazer isso, mas coloquei um coraçãozinho ali para dizer mesmo: Deus me ama e eu sou filha da misericórdia. E o que o padre trouxe, o nosso olhar também para com aqueles que convivem conosco, que nós possamos olhar as pessoas com misericórdia, olhar as pessoas do jeito certo, não olhar as pessoas pelos erros que elas cometem, pelos pecados, pelas falhas, mas que Deus nos dê hoje esse olhar misericordioso para com aqueles da nossa família, talvez o seu marido, talvez o seu filho, a sua esposa, talvez o seu chefe, mas que você olhe essa pessoa hoje com um olhar de misericórdia, olhar do jeito certo, olhar como o Pai nos olha, nunca nos condenando, mas sempre com um olhar misericordioso. Quantos ensinamentos hoje! Olha, gente, eu não posso nem expressar tudo que eu sinto aqui nessa bancada, né? Porque essa palavra de Deus, ela vai penetrando e ela vai chegando até os lares, até os ambientes. E a misericórdia de Deus, os raios da misericórdia vão chegando aos lugares que mais precisam hoje. E chegou até você, chegou até o seu coração. Então hoje não se sintam condenados mais, se sintam alcançados pela misericórdia de Deus. E na primeira oportunidade, busque um padre, faça aquela revisão de vida, da vida inteira, e se confesse, para que você possa ali no tribunal da misericórdia, o único tribunal que você não sai condenado, mas sai lavado, purificado, alvejado pelo sangue do Cordeiro. E sai livre, sai justificado. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada pela vida do Padre Sidney, pelo sacerdócio dele e por cada sacerdote. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de tantos sacerdotes nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, que estão ali se consumindo e também no confessionário, levando a misericórdia a tantos corações. Louvado seja Deus por tantos sacerdotes que agora nos acompanham também no anonimato. Obrigada ao Senhor que é sacerdote, e que a misericórdia de Deus também o alcance nesse momento, o levante e o sustente, porque o Senhor é esse canal da misericórdia para muitos corações. Obrigada, Senhor, por esse programa de hoje, que vai alcançar ainda muitos corações pela reprise também. Nós gostaríamos, todos os dias a gente fala isso, né, de ficar aqui rezando, porque a gente gostaria de armar a tenda e permanecer aqui, né? Mas é preciso seguir com a nossa programação, e Deus permanece fazendo a obra dele, não é, Elisângela?
É isso mesmo, Patrícia, e me veio um sentimento tão forte, assim, que muitas pessoas que se sentem angustiadas, sofridas, talvez deprimidas, é a ausência desse abraço. E às vezes você até vai na sua igreja, reza, mas a angústia fica, porque você ainda não chegou no confessionário. Gente, a confissão é uma experiência de libertação e de amor, só quem experimenta ela vai entender o que a gente fala. Quantas vezes a Rogerinha dizendo aí da angústia, aí ela foi lá no santuário, né? Quantas vezes assim, eu estou meio estranha, meio sem entender, meus sentimentos ruins, aí eu penso, meu Deus, mas o que é isso? O que é? Não tem nem muito tempo para prestar atenção nos meus sentimentos. Mas aí depois o Senhor, nessa misericórdia dele, me revela, minha filha, tempo de confessionário. E aí, graças a Deus, às vezes a gente vem, não é o horário que está aberto, porque tudo favorece para que você não se confesse. Mas você precisa se decidir. E graças a Deus, na semana passada, eu estava passando aqui perto e o Senhor me lembrou, você precisa entrar aqui. E como eu já havia me preparado, né? E eu vim, entrei, gente, que momento maravilhoso, como foi bom. O padre disse, a gente não vê o sacerdote, eles não reconhecem a nossa voz, mas a gente sabe quem está nos atendendo, né? Então, o padre Marcos Valadares, que também é um padre tão querido, tão santinho. Padre do confessionário. Que lindo, me atendendo em confissão, foi uma confissão rápida, mas tão profunda, e fez uma diferença na minha vida, gente. Sabe aquela angústia, aquele sentimento sem lugar? Ficou no confessionário, naquela gotinha, padre, e agora eu estou no oceano. Da misericórdia, graças a Deus, e faço essa experiência também. Minha prima mandou aqui, reze por mim, eu estou muito triste, a Diana, e eu me interesso com a Diana também, gente, por quê? É uma prima tão querida, né? Todas são. E a Diana, ela se casou com alguém que ela amava tanto. E esse homem se envolveu com crack, deixou ela com a filhinha pequena. Ai, meu Deus. Mora nas ruas. Ela criou essa filha com todo amor e carinho. Essa filha se transformou numa menina lindíssima. Uma menina boa, a menina mais linda assim, da família, Camila. Só que, infelizmente, agora no Natal, a gente estava todo mundo muito feliz no dia 25. No dia 26, ela sofreu um acidente. E dia 8 de janeiro ela faleceu. Então minha prima recomeçou a vida dela quando a Camila nasceu, né? Pouco depois. A Camila estava com 26 anos, solteira, preparando ali para casamento. E agora a Camila está no céu. E ela precisa muito desse abraço hoje, padre. E eu dizia, eu vou falar para a bancada, vou falar para o padre. Ela tem sofrido muito, né? O Dia das Mães agora ela sofreu muito. E quando a gente ama, a gente sofre com... Então, eu sei que esse pai das misericórdias sofreu com o filho que foi, sofre hoje com a sua dor, Diana, e com a dor de tantos da família Canção Nova que estão nos acompanhando. Mas eu acredito que a Divina Providência, que rege todas as coisas, está abraçando todos aqueles que hoje estão na dor, não é? E principalmente você, prima. Confia nele, procura um confessionário, lava a sua alma ali, e ele vai te abraçar, e você vai ser consolada da ausência da sua filhinha. Mas, graças a Deus, temos notícias boas também. Hoje é aniversário, gente, olha que bonito. A Sueli Comarim, ela é filha da senhora Emília Matsushita, de 95 anos. Ela mora em São Paulo de Faria, interior de São Paulo. Nunca ouvi falar esse nome? São Paulo de Faria, interior de São Paulo. Rezem por ela. 95 anos, o que ela fez? Pix aniversário de 95. Nossa, que bem. Gente, sabe o que é lindo? Aqui tem Pix gratidão, Pix aniversário, tem Pix aniversário de casamento. Olha como a família Canção Nova é linda, né? O aniversário da pessoa, e ela entende que o mais importante é ajudar a evangelização. Então, louvado seja Deus por essa atitude, porque isso tudo ajuda a gente a salvar almas através do nosso projeto. Verdade. Eu sei que tem mais gente aí também no Instagram, né? Muita gente tem, que deixou os Patrícia, comentários. Mas eu quero mandar um abraço aqui para a Adriana de Casimiro de Abreu, padre. Adriana Alexandre. Ela dizendo, estou aqui assistindo Sorrindo para a Vida, cada dia melhor o programa. Aprendi com vocês a ofertar as minhas dores, que não são fáceis, pelo clero e pelo seminário da Canção Nova. As minhas ofertas de amor me ajudam a passar pelo sofrimento com alegria diante de Jesus. A Canção Nova me ensina que tudo pode ser mudado pela força da oração. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Meus queridos, né? E ela diz, vale a pena, custe o que custar. Segue um abraço para o nosso querido Padre Sidney. Outro bem grande para você. Obrigada, Adriana. Obrigado, Adriana. Você falando do Instagram, e graças a Deus a gente tem um tempinho, olha só, a Flávia Alves diz assim, eu fui a ovelha perdida, que Jesus encontrou e resgatou. Deus transformou a minha história e mudou a minha vida. Louvo a Deus pela Canção Nova,
por ser canal de graça na minha vida. Como é lindo saber que o nosso Pai nos ama, sorrindo para a vida. Olha que bonitinho. Fez essa experiência de ovelha perdida e quantas ovelhas perdidas podem ser resgatadas hoje, né? Sim. Muita gente dizendo aqui, padre, que a pregação foi maravilhosa, que tocou muito o coração deles, cada um, o nosso também, né? A bancada sempre dizendo, aliás, o pessoal dizendo que aqui na bancada ela consegue, de fato, motivos para continuar sorrindo para a vida, a partir da pregação e da palavra de Deus. E é por isso que nós, né, nos consumimos aqui pela Canção Nova na evangelização, e é por isso que você também ajuda a Canção Nova. Aqui é a nossa gratidão a cada sócio evangelizador. Como a gente falou no início do programa, né? O padre trouxe aquele testemunho forte da senhorinha que deu R$5, que era para o mototáxi, né? E foi embora a pé para o sítio dela. Quantos sacrifícios! A Canção Nova é feita assim também, de sacrifícios. E nós louvamos a Deus por você. Você que oferece também os seus pequenos sacrifícios diariamente por essa obra de Deus. E você que doa daquilo que tem também para a Canção Nova. A Canção Nova está aqui para evangelizar 24 horas por dia, pelo sistema Canção Nova de comunicação, por cada acampamento que acontece também. E como o padre bem falou, ali no confessionário, né, quantas pessoas são resgatadas. Eu amo passar ali quando está os acampamentos e ver, não é a fila, né, em si, mas é bonito ver quantos pecadores ali esperando na fila para se confessar. E a sensação quando a gente está dentro do confessionário que não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca aquela fila. Só brotando a fila. Quando parece que vai diminuir, aumenta de novo. Isso é maravilhoso. É a fila que vale a pena permanecer para que a evangelização, a salvação e a misericórdia cheguem na nossa vida. E aqui o nosso louvor a Deus pelos sacerdotes da Canção Nova, né, que se revezam ali, diariamente. Somente não na segunda-feira, né, padre? Só segunda-feira que o confessionário da Canção Nova não abre, mas Padre a partir da terça, porque é o dia da folga dos padres do confessionário. Então da terça até sábado, abre pela manhã e à tarde. Das 8h30 da manhã até as 11 horas e de 13h30 até as 15 horas. E no domingo, abre na parte da manhã, das 8h30 até as 11 horas. Até no domingo, viu só? Então, os padres estão ali. Quando você não vê os padres, eles estão lá, atendendo confissão. Por isso que a gente precisa rezar pelos sacerdotes, não é? E quero deixar você a par do projeto da M Almas, não é? Nós subimos 3% da última porcentagem, né? Estamos com 48%. Faltam 52%. Temos 10 dias para ajudar a Canção Nova, tá bom? Mas não deixa lá para o último dia, não. A meta diária está de 5,2%. Eu acredito, viu, Patrícia? Fala, padre. Eu acredito muito que a gente Eu consegue também chegar a 100%. acredito. Mas nós precisamos da ajuda de vocês, do povo de Deus, já agora, né? Já agora. Não vamos deixar para o final, não, pelo amor de Deus. Eu sou torcedor do Flamengo e quando o Flamengo não faz gol no começo do jogo, eu fico desesperado, pensando para o final. Ontem mesmo parece que empatou com o Atlético Paranaense, quase no último minuto. Não vamos deixar para o final, não, senão o coração fica... Mas é uma brincadeira para dizer que nós precisamos da sua ajuda. Nós estendemos as nossas mãos e dizendo, é possível. Nós temos 10 dias úteis, 5,2% por dia. Então, chegou a hora de você entrar em contato com aquela sua família, sabe o grupo da família? Verdade. E aí entra em contato com o grupo da família e diz assim, vocês conhecem a Canção Nova? Aí manda já o link do YouTube ao vivo para eles conhecerem e pede já para ajudar, manda a chave do Pix para que assim a Canção Nova chegue aos 100% e a evangelização não pare. E eu tenho falado muito, padre, e pedido os novos sócios, né? Verdade. A gente precisa citar no meio de nós, na nossa família, como o senhor disse, aqueles que vão fidelizar a sua contribuição, os novos sócios, né? Que precisam chegar, né? Os novos. Não, eu já contribuo todos os meses, dou um pouquinho, mas você já fidelizou o seu amor por essa obra, né? Fidelidade, é aliança. Eu quero fazer uma aliança com a Canção Nova.
fidelizar a minha contribuição. Então, eu entro no cadastro do novo sócio Canção Nova, né? É importante isso. E é através do site clube.cançãonova.com. Nesse site aí você vai lá ver a melhor forma de você contribuir, de você ajudar a Canção Nova. clube.cançãonova.com, ou liga, né? Tem gente que gosta de falar, de conversar. 12 31 86 26 00. Desde já, muito obrigada por sua contribuição. O Padre vai nos dar a bênção para selar essa palavra maravilhosa hoje no nosso coração. Antes da bênção, eu posso rezar a oração do Pai das Misericórdias? Então, voltados para a capelinha do Pai das Misericórdias, vamos juntos. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ouvi. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E foi maravilhoso. Elisângela, muito obrigada por hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Fui privilegiada, não Foi, com certeza. Eu que agradeço. Agora você entendeu os comentários da semana passada. Agora eu entendi tudo. Padre, uma benção ter o senhor aqui. Deus te abençoe, Patrícia. Obrigada. Até mais. Obrigada, Paty. Se Deus quiser. Até amanhã. Cantando. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado.